Você não está falhando de novo. Não, você só está voltando para o mesmo lugar. Olha só, esse vídeo aqui não é para te ajudar a tentar mais uma vez. E também não é para convencer você que você tem que mudar tudo agora. Não. Esse vídeo aqui é só para esclarecer uma coisa específica. Por que adultos conscientes, inteligentes e experientes continuam retornando exatamente para o mesmo ponto, mesmo com mais vontade, com mais informação e com mais maturidade? Olha só, aqui não tem solução, aqui tem diagnóstico. E se isso gerar desconforto em você, é sinal de que a gente está falando do lugar certo. Eu sou Carlos Henrique, criador do Sistema Dominante, e o meu trabalho aqui é só mostrar porque adultos inteligentes continuam presos em ciclos de recomeço e continuam presos não por falta de força de vontade ou por falta de disciplina ou qualquer coisa do gênero. Eles continuam presos porque eles operam em sistemas que não sustentam, beleza? E olha só, normalmente o roteiro é mais ou menos assim. Você decide que agora vai ser diferente. Você decide que agora vai, dessa vez vai, a 30ª vez vai, agora vai. Você vai mudar, tá bom? E a intenção, ela é real. E o teu nível de consciência, ele aumenta. Beleza? Beleza. E nos primeiros dias, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Você tá mais atento, você tá mais presente, você tá mais responsável. Só que qual é o problema? O problema é quando a vida real entra. Carlos, o que é a vida real? A vida real é imprevisto. A vida real é aquela coisa que está fora do script. E quando o contexto te pressiona, as mesmas decisões antigas começam a aparecer. O comportamento antigo, ele retorna. Mas olha que interessante. Ele não retorna como autossabotagem. Não, você não está se sabotando. O que você está fazendo? Você está entrando no piloto automático. Entendeu? E depois disso vem a culpa. Porque você pensa assim, puta merda, eu errei de novo, eu falhei de novo. E vem aquele pensamento silencioso assim, da próxima vez eu vou tentar melhor, eu vou tentar diferente. E uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, este ciclo, ele não começa quando você erra. Não, ele começa quando você tem a ilusão de que você tentar de novo vai mudar alguma coisa. Esse é o ponto. Você entra com uma intenção nova, mas você entra num sistema antigo. Você tem padrões de comportamento antigo e boa parte desses padrões de comportamento, eles são inconscientes. Ou seja, você faz e você não percebe que faz. Beleza? E quando a pressão volta, o sistema antigo assume o controle. E não é porque você desistiu. Não é porque você desistiu da sua intenção. É porque você nunca saiu do sistema antigo. E olha só, o que é sistema? Sistema é o conjunto de comportamentos e rotinas que trabalham de forma organizada e integrada para gerar um resultado previsível. Então, se na tua vida tem qualquer aspecto da tua vida que ele se repita com frequência, é porque tem um sistema por trás. Muito bem. E o ponto mais importante desse sistema, tá? Deste conceito de sistema, ele pode ser consciente ou não. E na grande maioria das vezes, ele não é consciente. Você faz as mesmas coisas e você não percebe que faz, tá bom? É por isso que pessoas competentes, eles pensam assim, eles recomeçam e eles falam assim, tá, eu vou fazer, eu já sei aonde está o problema, o meu problema é X, Y, Z, seja ele qual for. Eu sei qual é o meu problema e eu vou tentar de novo diferente. Ele tenta uma intenção nova com padrões antigos. Carlos, padrão de quê? Padrão de comportamento e rotina. Sistema. Então você tem intenção nova, mas você tem um sistema antigo. Então, o que vai acontecer com você? Você vai ter o mesmo resultado. Então, se você, que está me vendo, começa e falha, não é porque você é incompetente. Não, é porque o teu sistema foi desenhado para isso, tá bom? Então, o retorno para o velho padrão não acontece porque você é incapaz. Não acontece. Acontece porque o sistema antigo, ele nunca foi alterado. E o primeiro benefício
de você entender, de você adotar a mentalidade de sistemas é o seguinte: isso vai reduzir a sua culpa pessoal. Você vai entender que o fato de você ter falhado ou ter retornado para o sistema antigo em qualquer área da sua vida, isso não importa. Não é um problema seu, não é uma falha de caráter, é uma falha de sistema. Você não precisa ser melhor, você precisa de um sistema melhor, tá bom? Segundo benefício, você vai ter clareza sobre o verdadeiro problema. Quando você adota a mentalidade de sistemas, você percebe que quando você retorna para um padrão antigo, ou quando você tem no que você percebe, quando você acha que foi uma falha, você percebe que foi uma falha de sistema. Você olha, não, o problema não está em mim, o problema está no ponto aqui, e você vai lá e corrige. Ou, se você não sabe corrigir, tá bom? Você vai pelo menos entender que não tem a ver com você, que tem a ver com o sistema que você está operando. E por fim, o último benefício da mentalidade de sistemas que eu vou falar nesse vídeo aqui é o seguinte: a mentalidade de sistemas, ela expõe a previsibilidade de resultado. Deve ter alguém na sua vida, você deve conhecer alguém que a pessoa tem um padrão de comportamento, beleza? Beleza. E quando acontece alguma coisa negativa com essa pessoa, você fala assim: caramba, demorou. Demorou. Por quê? Olha só, pô, o fulano, exemplo. O fulano bebe, dirige, e um dia ele é pego pela polícia, ou parado numa blitz da polícia e toma uma multa. E você fica sabendo. E você fala assim: cara, isso era esperado. Isso não é novidade. Eu não estou surpreso com isso. Por quê? Porque o padrão de comportamento da pessoa X, ou o sistema que ela opera, estava encaminhando para isso. Então, retornar para o comportamento antigo, ele não é surpresa para você. Ele é consequência. E você vai enxergar isso com muita clareza, tá bom? Mas de repente, você fala assim para mim: tá, Carlos, eu entendi. Eu entendi o que você está falando, e agora que você está me dando essa luz sobre o sistema, agora eu estou mais consciente e eu vou fazer diferente. Uma coisa importante: para você alterar um sistema, você precisa ter consciência dele. Maravilha, beleza. Só que ter consciência, só isso, não resolve. Ela não altera a estrutura. Eu conheço alguém que fuma e sabe que precisa parar de fumar. A pessoa fala para você: olha, eu preciso parar de fumar, eu preciso diminuir o cigarro, seja o que for. E ainda assim ela não faz. Por quê? Porque ter consciência sozinha não é suficiente. Então, para você que está me vendo agora, quando você fala assim: Carlos, eu sou mais consciente agora. Sim, você está mais consciente agora. Mas boa parte do seu comportamento, ele opera em nível não consciente. Ele opera de forma inconsciente. Então, a consciência sozinha, ela não altera um sistema que continua operando igual, tá bom? Você pode me dizer assim: tá, Carlos, mas o esforço, meu esforço, não vale nada? Se o teu sistema, se ele depende de esforço, de força de vontade ou de disciplina, você já perdeu. Esforço, força de vontade e disciplina, eles oscilam, tá bom? Então, se o teu sistema depender do teu esforço diário, você está perdido, porque vai ter dia que você vai estar cansado. Então, quando nós desenvolvemos sistemas, a gente pensa o seguinte: este sistema precisa funcionar mesmo quando eu não tenho esforço para dar. Ele precisa funcionar no menor esforço possível. Na verdade, com o mínimo esforço. Terceiro, segundo, não pode depender de força de vontade nem de disciplina. Então, o esforço sem a mudança estrutural, ele só vai acelerar o teu retorno para o padrão antigo. Por que ele vai acelerar? Porque você vai cansar. Boa parte das pessoas que elas voltam para o padrão antigo, elas utilizam esforço. Muito bem. O esforço funciona na primeira semana, segunda, mas na 10ª semana você já está cansado. Olha só, tem um livro muito interessante que fala sobre isso, chamado O Clube dos 6%. O que é isso?
linha geral do livro, uma pesquisadora, Michelle Rosen, ela fez uma pesquisa para saber qual era o percentual de pessoas que atingiam as suas metas, resoluções de ano novo. 94% das pessoas desistem das suas resoluções de ano novo antes do final do segundo mês. Por quê? Boa parte disso é porque eles tentam com esforço. Você vai cansar. E, por fim, você pode me dizer assim, Carlos, essa ideia de sistema, você está tirando a responsabilidade. Carlos, você está tirando a responsabilidade da pessoa. E eu falo para você, não. O que eu estou fazendo? Eu estou recolocando a responsabilidade no setor certo. Desenvolvimento pessoal tradicional sugere a você que você estabeleça uma meta, alguma coisa que você nunca alcançou, alguma coisa que esteja além do que você tenha alcançado e que você melhore as suas fraquezas para você atingir essa meta. Muito bem. A filosofia dominante, não. O que eu falo para você? Estabeleça o seu objetivo, seja ele qual for, e construa um sistema que te permita alcançar este objetivo independente das suas fraquezas. Se você dirige, se você tem carro, os carros mais modernos, eles construíram um sistema de segurança que trabalha independentemente da atenção das pessoas. Então, olha só, os carros normais, mais modernos, eles não falam para você, eles não motivam você a usar o cinto de segurança. Não, o que ele faz? Quando você liga o carro e você vai sair, você está sem cinto, ele toca um alarme. O meu faz isso. Ele toca um alarme enquanto eu não ponho o cinto, a porra do alarme fica tocando. Ele está me motivando? Não, ele construiu um sistema que vai trabalhar, vai garantir a minha segurança apesar de mim. Olha que interessante. Se eu esquecer de colocar o cinto, ele me lembra. A mentalidade de sistema não coloca a responsabilidade exclusiva na pessoa. Não, ela coloca a responsabilidade, a força no sistema. A força está no sistema porque as pessoas falham. E os sistemas são projetados para lidar exatamente com isso. Onde é que a grande maioria das pessoas erra no tema desse vídeo? Por que a pessoa erra? O jeito errado aqui é você tentar de novo alguma vez e você tratar o retorno, você tratar o tentar de novo como progresso. Não, você não está fazendo progresso. Não, você está parado no mesmo ponto. Por quê? Porque o sistema está parado. O sistema é o mesmo. Você muda o discurso, você muda o nível da cobrança, tal, você muda a promessa interna, mas o sistema, padrão de comportamentos e rotinas que trabalham de forma integrada, né, para gerar um resultado previsível, o sistema é o mesmo. E enquanto o sistema for o mesmo, não adianta. Então, aqui no caso, Carlos, eu falhei? Não, você não falhou, você só não mudou o sistema. Você acabou voltando para o mesmo sistema. Então, olha só, você recomeçar 1, 2, 3, 4, 5, 10, não muda a estrutura. Esse é o ponto. A intenção nova que você colocar não vai alterar as regras antigas. Carlos, que regra? A regra do sistema. A regra do sistema que você mesmo desenhou. E eu quero que você lembre disso. Ó, enquanto o sistema for o mesmo, o resultado também vai ser. E no tema do vídeo, né, desse vídeo em tela, qual que é o resultado? O resultado é o retorno. Eu falo para você que eu fiquei durante muitos anos, 6 anos, preso num ciclo de recomeço, por isso que eu tenho tanta propriedade para falar desse assunto. Eu fiquei 6 anos com 20 e tantos quilos acima do peso e toda semana eu recomeçava. Toda semana eu tentava de novo. E isso que eu descrevi para você, eu vivi isso. Eu tentava com mais intenção, eu tentava com mais vontade, eu tentava com mais esforço. Mas qual era o problema? Eu tentava várias e várias e várias e várias e várias vezes da mesma forma. Esse é o ponto. Eu tentava da mesma forma. Então, o sistema era o mesmo. E eu tinha sempre o mesmo resultado. Qual era o meu resultado? O meu resultado era um sistema que quebrava. E eu quebrava sempre no mesmo
Ponto. Então, quando eu entendi este conceito, o que eu fiz? Eu mudei o sistema, e quando eu mudei o sistema, eu mudei o resultado. E eu entendi o seguinte, que não era falha pessoal minha. Não, eu só estava operando dentro de um sistema que estava produzindo o resultado que eu tinha. Era simples. Então, para você que está me vendo, qualquer coisa que na sua vida, tá? Qualquer área da sua vida que esteja se repetindo, só está se repetindo porque tem um sistema por trás, tá bom? E quando você chama isso, quando você chama este retorno, quando você chama esse resultado previsível de falha pessoal, o que você está fazendo? Você só está mascarando, você só está escondendo o problema real. E você me fala assim, tá bom, Carlos, eu entendi qual que é o, né, qual que é o ponto, tal, mas como é que eu faço? Qual que é o jeito certo? E o jeito certo não é você tentar sair, não. O jeito certo agora é você entender que você nunca saiu do sistema antigo. Não é para você pensar assim, eu vou fazer diferente amanhã. Não. É você entender o seguinte, cara, agora eu entendi porque que eu tô preso no agora vai e eu morro sempre no mesmo ponto. Beleza? Porque uma coisa importante que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo. Primeiro, uma decisão nova não sustenta comportamento. Carlos, o que você quer dizer com isso? Que você decidir que você vai fazer diferente não vai sustentar isso no longo prazo. Do que você precisa? Você precisa de um sistema. Segundo, consciência de você ter um problema não vai impedir o seu retorno. Não, não vai. Lembra que eu dei um exemplo para você? A pessoa ter consciência que de repente ela precisa parar de fumar, não vai impedir ela de voltar para o cigarro. Não, ela precisa de estrutura. Ela precisa de sistema. Olha só, você entender esse problema não significa que você vai parar de retornar. A clareza aqui, neste ponto, não é autonomia. Clareza é só um diagnóstico. E aqui, diagnóstico não é saída. Mas o que eu quero que você entenda? Você não muda o resultado com mudança de decisão. Você muda o resultado mudando o sistema. Você entender isso não significa que você vai conseguir fazer sozinho, tá bom? Olha só, muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo Sessão Dominante. Abraço!